Na edição de hoje você vai acompanhar uma matéria sobre problemas que atingem nossas articulações e quais produtos naturais podem ajudar. Assista também uma entrevista com um artista, fotógrafo e cineasta Alceu Betti. E não perca a entrevista sobre consórcio de imóveis. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre saúde. Veja só. Falaremos agora sobre alguns problemas que atingem nossas articulações, mais especificamente sobre inflamação e degeneração de cartilagem, assim como sobre os meios naturais que podemos utilizar para o tratamento dessas patologias. O que é a inflamação e degeneração da cartilagem? Então, a degeneração da cartilagem é quando essa membrana, essa cartilagem, né, que está entre os ossos, ela vai ficando menos espessa, vai ficando mais fina. Então, aí começa o osso ter contato com outro osso. Então, aí fica uma região sem essa cartilagem que amortece um pouquinho esse contato. Então, isso é a degeneração. O processo inflamatório, ele pode vir a partir da degeneração. Então, primeiro ocorre a degeneração e depois gera um processo inflamatório por conta da falta dessa cartilagem. Também pode ter o caso da pessoa não ter a degeneração e ter um processo inflamatório porque tem um estilo de vida que facilita. Então, por exemplo, pessoas que se alimentam muito mal, que têm uma alimentação que nós chamamos de pró-inflamatória, pode gerar inflamação ali nessa região da cartilagem, mesmo sem ela ter sido degenerada, sem ocorrer a degeneração. Então, as duas coisas podem acontecer até simultaneamente ou separadamente. Essas são as causas, então, que podem ocorrer esses tipos de problemas? Isso, existem inúmeras causas, né? Uma das causas é o excesso de peso. Então, a pessoa quando tem um sobrepeso, uma obesidade, acaba pressionando mais essa articulação, fazendo degenerar e normalmente causando inflamação também. Isso normalmente causa bastante dor, né? Outros motivos, como por exemplo, impactos, um acidente, também pode ser um motivo de tanto de uma degeneração quanto de uma inflamação. Deficiências nutricionais também, como a produção reduzida de colágeno, que isso acontece a partir dos 20 a 25 anos, isso pode também causar, né? Então, os motivos são vários e cada caso é um caso para a gente tratar. E a diferença entre eles, relacionada ao dia a dia das pessoas? Em termos de sintomas, os desconfortos normalmente eles são muito semelhantes. Então, às vezes a pessoa tem uma degeneração e tem dor ali na articulação, na região de joelho. E às vezes ela tem uma inflamação na mesma região e a dor é muito semelhante. Então, o ideal, se a pessoa tem dor, é procurar uma orientação, procurar até o exame específico, né, para saber se existe já uma degeneração ou se só tem um processo inflamatório. E com base nesse diagnóstico é que se vai fazer o tratamento. E como que é feito o tratamento? À base de produtos naturais, porque existem também tratamentos medicamentosos, né? Dependendo do grau de problema que a pessoa tem. A nível de produtos naturais, nós temos alguns que são naturalmente anti-inflamatórios, como é o caso do ômega 3, que pode vir do óleo de peixe, que pode vir do óleo de linhaça, do óleo de chia. Ele tem uma ação anti-inflamatória sistêmica, então, usando nessas situações, facilita desinflamar. Só que ele não vai corrigir, por exemplo, um quadro de degeneração, ele vai ser por processo inflamatório. Outro produto que tem sido bastante estudado com resultados bons para a inflamação é a sucupira. Ela é uma semente, né, mas para facilitar, ao invés de fazer o chá com a semente, quem não dispõe de tempo ou não quer perder esse tempo, tem ela em cápsula, tem ela em óleo, também com uma ação anti-inflamatória sistêmica. Então, se o processo é só inflamação, com certeza esses anti-inflamatórios vão contribuir.
Se existe a degeneração, aí não adianta só desinflamar, aí nós precisamos reconstruir a cartilagem, aí existem colágenos mais específicos para essa necessidade também. E existe alguma contraindicação para fazer esse tratamento? A princípio, não. Agora, claro, uma pessoa que, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, então ela não pode, antes da cirurgia, usar ômega 3, porque pode aumentar as chances de uma hemorragia, alguma situação mais específica, né? A questão do colágeno, a princípio, eu desconheço qualquer contraindicação. Inclusive, dependendo do colágeno, pode se usar até numa pessoa que está gestante ou que está amamentando, sem problema nenhum. Mas é claro que quando a pessoa tem o desconforto, é bom saber o motivo do desconforto, porque daí a gente consegue ajudar melhor com o que utilizar. Para resumir, quais são as atitudes que previnem? Manter o peso é uma das principais, porque quando a gente mantém o peso saudável, além de não estar pressionando a região, o que causaria mais fácil a degeneração ou a inflamação, ainda certamente a alimentação está sendo mais saudável, porque uma pessoa que tem um excesso de peso, uma obesidade, certamente está cometendo erros alimentares e está facilitando o processo inflamatório. Quando tem um peso mais saudável, está evitando o processo inflamatório e está evitando essa pressão na região. Então, com certeza, manter o peso saudável é um ponto bem chave e também acompanhar suas vitaminas e minerais, como é o caso da vitamina D, vitamina B12, zinco, que naturalmente são micronutrientes importantes para diminuir chances de degeneração, próprio cálcio ou processos de inflamação. Então, manter sua vida saudável é a principal dica. Então, essas aqui são as opções de colágeno bastante utilizada no caso de degeneração da cartilagem, tá? Então, vão auxiliar na reconstrução dessa cartilagem. Esse da embalagem amarela, que chama Protein Cola, ele é um colágeno que ele é de origem animal, tá? E essa aqui é a versão de origem vegetal. Então, se tiver algum paciente, algum cliente que precisa do colágeno, mas não consome alimentos de origem animal, pode utilizar essa versão que vai ter os mesmos resultados. Então, como eu comentei, o ômega 3 ele é uma boa opção para diminuir os processos inflamatórios, né, que podem ou não ser gerados relacionados à degeneração da cartilagem. Então, esse é o ômega 3, existem várias marcas, essa é só uma delas, né, que vai agir de maneira anti-inflamatória, e tem a sucupira também, que ela na verdade é uma semente, mas na forma de cápsula ou de óleo, ela está mais fácil para ser utilizada. Nessa versão, ela vem com a unha de gato e a garra do diabo, que são dois fitoterápicos que têm uma ampla ação anti-inflamatória também, mas ela pode ser utilizada também sozinha. Podemos observar por meio desta entrevista que os produtos naturais podem ser utilizados de modo a prevenir, bem como para tratar da inflamação e degeneração da cartilagem. Assista agora a entrevista sobre o artista, fotógrafo e cineasta Alceu Betti. Alceu, há quanto tempo você é artista? Eu tenho formação em jornalismo e, como artista, eu acredito que uns 20 anos já trabalho na área de fotografia e vendendo em galerias. E você tem um acervo, né? Quantas fotos tem nesse acervo? O acervo técnico é de fotografias de balé, né? Esse deve chegar a umas 350 mil imagens, contando com os materiais em negativo, os materiais ainda orgânicos e para serem digitalizados, né? Que a gente está produzindo isso agora. Queria que você então falasse um pouco do que tem, quais são essas fotos que tem nesse acervo, do que é? O acervo conta com as companhias, principalmente as companhias internacionais, que trabalhei durante muitos anos fora do Brasil com companhias de balé. Então, muito variadas, desde Ópera de Paris, Companhia Nacional de Bailado, Ballet Gulbenkian, Maurice Béjart, Pina Bausch, que inclusive nós trouxemos uma exposição esse ano passado para o Festival de Dança. Então, todo esse acervo ele tem que ser tratado e mantido, né, para que a gente possa mostrar para as pessoas, que as pessoas tenham acesso a esse acervo fotográfico. Além, é claro, das fotografias de arte que produzi durante esse período também nos lugares por onde passei. E hoje, se as pessoas perguntarem assim, quem é o Alceu Betti hoje? É um fotógrafo de balé, eu diria, um fotógrafo de dança, que tem dois trabalhos. O fotógrafo de dança, hoje, inclusive, é o sentido natural da minha profissão, é fotografar dança.
mas também desenvolvo outras coisas, né? Fotografo cinema e sou fotógrafo de eventos também. Mas, tecnicamente, diria que eu sou um fotógrafo de balé. E os seus trabalhos, como são, na questão de você como artista? Normalmente eu trabalho com um trabalho muito específico em dança, né? Eu trabalho com grandes lentes, material mais fechado, com uma técnica muito pessoal, que quem já conhece meu trabalho já logo identifica as minhas fotografias de dança, trabalhamos com grandes lentes, 300 milímetros para cima, e eu gosto muito de trabalhar com esses detalhes, né? Principalmente em dança contemporânea. Aqui na Galeria 33, você expõe o seu trabalho também, né? Quais são esses tipos de trabalho? Qual o material que você utiliza para a produção? A galeria tem 2 trabalhos aqui, tem um projeto em andamento. O primeiro trabalho que nós temos na galeria para apresentar para as pessoas é o acervo de exposições especificamente. Exposições feitas dentro e fora do Brasil, exposições já montadas. Havana, da Bienal Internacional de Fotografia, Pina Bausch, Primeiro Ato, enfim, uma centena de exposições que foram feitas enquanto exposições de arte. E o acervo de dança dessas companhias, que gradativamente nós estamos digitalizando e nós vamos disponibilizá-lo em breve, com um projeto em parceria com uma grande empresa, que nós vamos digitalizar esse material todo e disponibilizar para a cidade e para o país, né? Como um acervo vivo de dança, de fotografia de dança. Este trabalho aqui que está sendo mostrado nas imagens, como que é este trabalho com o material? O que você pensou, o que você quis trazer com este trabalho? O que nós temos aqui na galeria neste momento são fotografias de acervo. Digamos, nós temos ali uma imagem de uma exposição da Pina Bausch, e as outras fazem parte de uma exposição que chama-se Diário Imagético. O Diário Imagético, todas as vezes que eu saía de Portugal, onde era a minha sede na Europa para trabalhar com dança, eu produzia imagens dessas cidades. E o título dessa exposição, em 2008, quando eu apresentei, 2007, foi Diário Imagético, onde reunia todas essas imagens, né? E ainda continua reunindo, é uma exposição que está viva. Cada vez que eu viajo, eu contribuo, retiro umas imagens, coloco outras, então ela vai sempre trabalhando com esse tema, né? E como que funciona o seu processo criativo? Normalmente eu trabalho com muito pouco equipamento. Eu gosto de trabalhar na rua com uma lente, 2 no máximo, e uma câmera. Não levo muita coisa, como antigamente nós trabalhamos com muitas lentes, né? O vício do fotojornalista de trabalhar com 8, 10 lentes. Eu gosto de trabalhar com muito pouco equipamento, sempre em espetáculo não, porque um espetáculo precisa de lentes mais pesadas, mas normalmente na rua eu trabalho com lentes menores, 85 milímetros, 40 milímetros, que é uma lente que eu gosto muito, e uma pequena zoom e grande angular para trabalhos mais específicos. O que você pretende passar para as pessoas com os seus trabalhos, as suas obras? Eu acho que a disponibilização do acervo de dança para o Brasil, ele tem uma importância bastante grande, não por ser meu, mas por ele ser vasto. E vou convencer outros fotógrafos e profissionais a depositar nesse instituto, que a gente não definiu ainda muito bem o que vai ser, mas a ideia é ter um instrumento de apropriação desse material fotográfico e disponibilização para as pessoas poderem ver e utilizar e poder acessá-lo, inclusive pela internet. Dessas companhias, que são importantes companhias, o Bolshoi do Brasil, o Bolshoi da Rússia, o Kirov, pedir autorização para essas companhias também para disponibilizar esse material que seja visto e utilizado pelas pessoas como quiserem. Alceu, você comercializa as suas obras também? Normalmente nós temos um processo bastante diferenciado de comercialização das obras fotográficas. Elas são numeradas e cópias únicas. E isso torna uma obra extremamente exclusiva para o seu colecionador. Então, cada registro desse é numerado e a gente faz apenas um original. E o adquirente pode refazer essa cópia quantas vezes quiser, nos tamanhos que quiser. Às vezes ele tem uma casa, muda de apartamento, ele quer remodelar a casa e com um tamanho de imagem diferenciado, ele vem à galeria, a gente certifica novamente essa imagem e é tamanho único e única cópia, né? O outro trabalho que nós também comercializamos, eu dirijo cinema também, alguns filmes, agora a gente vai para o 3º filme, início do ano, finalizando o 2º agora em novembro, chama-se O Aquário de Antígona. E a minha formação, tecnicamente, é em cinema, e
vou trabalhar nas duas frentes, cinema e fotografia. Faremos agora um rápido intervalo e a seguir você acompanha uma entrevista sobre consórcio de imóvel. Em alguns segundos já estamos de volta. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Falaremos agora sobre o consórcio imobiliário, tema esse que vem sendo bastante debatido quando o assunto é investimento. Haja vista a sua crescente procura no mercado. Veja só. O que é o sistema de consórcio? O sistema de consórcio é um grupo de pessoas que mensalmente fazem pagamentos em prol de estar adquirindo um bem, seja ele um bem móvel ou um bem imóvel. E para o que serve? Falando em cima do consórcio imobiliário, o consórcio ele é uma carta de crédito que você pode utilizar para compra, construção, reforma, ampliação, compra de terreno e até mesmo quitação de financiamento bancário, tanto para imóveis residenciais quanto comerciais. E como que é o processo? Como que funciona? O sistema de consórcio, mensalmente ocorrem as assembleias, onde nas assembleias são entregues as cartas de crédito. E essas contemplações, como a gente chama, elas ocorrem através de sorteios e lances. Atualmente, o sistema ele te oferece a possibilidade de você usar lances utilizando recursos próprios, recursos da própria carta de crédito ou até mesmo o FGTS como lance, se for para aquisição do primeiro imóvel. Como que as pessoas elas podem utilizar o FGTS para fazer o lance? Sempre que nós falamos em FGTS, a gente tem que lembrar que existe um conselho, né, no qual regulamenta todo o sistema. Mas, simplificando, ele pode ser utilizado para oferta de lance, para complemento de compra e após a contemplação de 2 em 2 anos para amortização de parcelas. Então, as mesmas regras que o FGTS tem para o sistema financeiro, ele pode ser utilizado no segmento de consórcio. Mas reforço, é para a aquisição do primeiro imóvel. Quantas pessoas são necessárias para montar este grupo para fazer o consórcio imobiliário? Isso fica a critério de cada administradora, né? Mas para ocorrer a primeira assembleia do grupo, a nova lei de consórcio diz que o grupo tem que ter uma arrecadação do maior crédito disponível no grupo. Então, hoje nós temos grupos de 900 participantes. Então, para ele ter no início, ele precisa ter uma arrecadação suficiente do maior crédito. Como conseguir uma cota de consórcio? Ir até uma unidade de uma empresa que seja regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central, que é o órgão que fiscaliza o sistema, né? Hoje nós temos excelentes empresas no segmento que atuam e, de preferência, que antes de você fechar uma carta de consórcio, você pesquise, você venha através de uma indicação, também é sempre muito importante, e principalmente que seja uma empresa que lhe passe segurança. E como que é calculada a prestação mensal? O sistema de consórcios ele não tem juros, a parcela ela é formada através da taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida. Então, normalmente, esses percentuais eles são para o período todo, né? Então, por exemplo, se trabalha hoje com uma média de 19% de taxa de administração e 2% de fundo de reserva para 180 meses. Então, se nós pegarmos esses 21% e diluirmos no período todo, trabalhamos com uma taxa em torno de 0,11 ao mês. 0,11 vezes 12, que é o período de um ano, a taxa fica em torno de 1,5%. É muito mais barato o cliente se programar para comprar, para construir, para reformar através do consórcio do que através de um financiamento bancário. E quais são as regras para a contemplação? A principal regra para o cliente ser contemplado é o pagamento em dia. Se ele não estiver com o pagamento em dia, ele não é contemplado nem pelo sorteio e nem pelo lance. E como proceder após a contemplação?
A partir da contemplação, o cliente está com o crédito à disposição. Aqui nós também entramos, que oscila conforme cada administradora. Na minha administradora, por exemplo, o cliente não tem um prazo para utilizar o crédito. A partir do 3º dia útil, essa carta começa a ter um rendimento financeiro. E se ele não utilizar o crédito no período de 180 meses, no final ele resgata em moeda corrente, crédito, mais todos os rendimentos financeiros. É uma excelente forma de você fazer uma aposentadoria imobiliária também, porque você não tem um prazo para utilizar esse crédito. Então, o tempo mínimo para a utilização do crédito após a contemplação é de 180? Não necessariamente. Eu fui contemplado hoje. Eu posso entrar amanhã com prazo de liberação de crédito. Mas se eu não tiver nada em vista, não sei de que maneira eu vou utilizar esse crédito, o cliente pode ficar bem tranquilo, ele não perde a contemplação, o crédito vai estar à disposição dele e se durante o contrato dele de pagamento ele não definiu o que vai ser feito, quando ele estiver com a carta quitada, ele vai receber o crédito em dinheiro e ele usa da maneira como ele achar melhor. E para finalizar, quando que ocorre o encerramento deste grupo? Os grupos eles têm prazo de 180 meses. Atualmente não demora todo o prazo para você ser contemplado, porque hoje nós não fizemos reserva de caixa, tudo que o grupo arrecada de saldo nós entregamos em bens naquele mês, então sempre termina antes, mas o prazo legal é 180 meses. Após 180 meses, o sistema de consórcio tem 60 dias para fechar a contabilidade do grupo e fazer devoluções de cotas canceladas e até mesmo de fundo de reserva, que é o que o grupo acaba arrecadando no decorrer do tempo. Quais são as suas dicas finais para quem quer investir no consórcio imobiliário? Sempre cito duas grandes vantagens do consórcio, né? Primeiro, baixo custo financeiro, sistema de consórcios não tem juros, apenas a taxa de administração. E segundo, a gente está falando em média de 1/3 de um prazo total de um financiamento bancário. Então, se planeje, invista. Se você tem um pouquinho de recurso sobrando no consórcio, você faz muito com esse pouco. Então, venha conhecer, você pode se surpreender. Uma aula especial com jovens que querem fazer a diferença. Vamos agora acompanhar uma dessas aulas e aprender uma deliciosa receita de hambúrguer. Pegue uma caneta e um papel e anota aí. Ingredientes: carne moída, dentes alho, cebolas, sal a gosto. Carne moída, a gente vai pegar o sal, certo? Vai colocar em cima da carne. E aí, pimenta do reino, branca ou preta, mas lembra sempre de usar um moedor. E agora, o que dá liga na carne? O que vai fazer com que a carne se junte, eu possa moldar a carne e ela fique com um formato e gosto 100% de carne. Um equipamento que todo mundo tem com a gente hoje. E não é o celular, é a mão. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai dar atrito para essa carne, trabalhando ela. Então, vocês vão ver na internet, em livros, que pede ovo, pede farinha, pede um monte de coisa para dar liga na carne. Não, a única coisa que precisa para uma carne de dar liga é a própria mão. E como isso vai acontecer? Eu tenho a minha mão higienizada, certo? Como todo mundo fez no início da aula. E eu vou apertar a carne. Se vocês conseguem ver, o que eu estou fazendo? Estou apertando, estou apertando, estou apertando. E esse apertar, o que tem de mágico na minha mão? Nada. Mas o que está acontecendo? Eu estou dando atrito para essa carne através desse movimento. O que atrito faz? Dá calor. Quando a gente esfrega o braço que está com frio, não esquenta? Eu estou fazendo o mesmo com a carne. Estou aquecendo ela, aos poucos, com o calor da mão. Aí o que acontece? Quando a gente compra a carne, a gente não vê aquelas bolinhas brancas de gordura? Sim. Certo? Aí quando eu começar a dar atrito, essa gordura começa a derreter, liberar colágeno, que vai fazer com que ela se grude depois. Como eu vou ter certeza que esse processo está certo? Por duas coisas. Sabe aquelas bolinhas? Sim. Elas estão começando a aparecer fios, um fiozinho branco, esticado. Isso quer dizer o quê? Que ela está começando a receber calor e está mudando de forma. E qual é o segundo sinal que isso deu certo? Isso aqui, ó. O que eu tenho colado na minha mão? Carne, gordura. Então é um sinal que houve uma reação química, uma troca de calor aqui
com a carne. Isso está dando certo. E o que a gente faz agora? Temperou a carne, misturou a carne, trabalhou bem ela, certo? Isso tem que ser bem feito com qualquer carne. Aí eu não preciso colocar nenhum aditivo, porque no final, o que eu tenho aqui? Um hambúrguer que é 100% carne. Não é carne, ovo, não é carne e farinha, certo? É 100% carne. O que é um bom churrasco? Carne e sal grosso. O que é um bom hambúrguer? Carne e sal. Certo? Se eu quiser colocar outras coisas depois, vai de gosto. Mas a gente sempre tenta aprender a base. Uma boa base a gente constrói qualquer coisa em cima, certo? Então agora, tenho a minha carne bem trabalhada, mexi bem ela. O que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa balança e a gente vai pesar 150 gramas de carne, certo? Primeiro, todo mundo olha para mim, eu vou fazer primeiro, certo? E depois vocês fazem, certo? Gi, dá a balança para mim. Ó, trabalhei a carne, vou colocar um pratinho sempre em cima da balança, por quê? Senão eu vou ter que sujar a balança toda vez. E agora? Vou ligar a balança. Balança está zerada, o que eu vou pesar? 150 gramas. Tá, por que eu não peso 300? Porque esse moldador, gente, que a gente tem aqui de hambúrguer, ele tem 150 gramas. Então se a gente pesar mais, vai espirrar carne para fora, vai ficar feio. E não é a ideia, certo? Agora, ó, tenho 143, 150 gramas de carne. E agora a gente vai fazer o quê? Uma bolinha. Certo? Depois todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer as bolinhas primeiro, certo? E deixar todas prontas. E agora, eu tenho meu moldador. Eu não vou querer ficar lavando esse moldador cada vez que eu fizer um hambúrguer. Imagina se eu for fazer 100 hambúrgueres. Eu vou viver na pia. Então como a gente faz isso? Com um produto mais barato ainda, conhecido como pacotinho. Certo? E o que eu vou fazer? Vou botar ele em cima da bancada. Vou colocar a minha carne no centro do pacotinho, vou pegar mais outro pacotinho, se alguém for mão de vaca usa o mesmo pacotinho, só dobra, mas eu gosto de gastar, né? Então vamos a 2 pacotinhos, certo? E vou colocar em cima, e aí eu tenho meu moldador de hambúrguer, certo? E o que eu faço? Coloco em cima e aperto na lateral. Encostou na tábua, encostou na mesa, o que eu vou apertar agora? O centro. Apertei o centro. Fiz força, não precisa montar em cima, certo? Não é um pônei. Apertou, fez força aqui, eu tirei. O que eu tenho? Um hambúrguer de 150 gramas. Hoje, a gente fez um hambúrguer de 150 gramas, que vocês vão comer. Todo mundo entendeu como é? Primeiro a gente molda, depois a gente vai pro fogão, beleza? Agora é vez de vocês. Matheus, o que você está achando da oficina? A oficina eu acho muito legal. Adoro aprender coisas de aprender cozinha. Eu estou aprendendo muitas coisas, também diferente. Eu vou ficar aqui. É a primeira vez, me conhecer aqui, primeira vez. Gosta de cozinhar? Adoro cozinhar muito bem, eu cozinho bem. Agora quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje. E lembrando que você pode acompanhar o programa Você Sabe Fazer na página do programa no Facebook ou através do próprio site vocêsabefazer.com.br. Espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá. Tchau. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagrês Revestimentos Cerâmicos.